Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária. Não estranhe um pouquinho da nossa voz aí, porque eu acho que é muito calor, frio, que a gente tem essas diferenças de temperatura, mas faz parte também. Mas estamos aqui, não podíamos ter cancelado esse encontro, porque é um assunto extremamente importante que nós vamos abordar no programa de hoje. Para introduzir esse assunto, eu até coloquei uma frase assim, que o nosso ano é dividido em períodos. Férias, Carnaval, Páscoa, Natal, fim de ano. E também temos o período de declaração do imposto de renda. Quem não reservou já alguns bons dias ou algumas boas horas para fazer o dito imposto de renda? Como a Receita Federal acaba de liberar o programa para declaração, nós convidamos para uma conversa o coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Edionir Scalabrin, e o contador do campus, Juliano Bósio, egresso, diplomado também do curso de Ciências Contábeis. Bom, vamos lá. Professor Edionir, vamos conversar a nossa conversa a respeito de hoje, desse assunto, falando então da declaração deste ano. Alguma mudança específica que o senhor queira destacar nesse nosso início de papo? Quanto à declaração específica, eu vou deixar com o Juliano, tá? Que o Juliano é o elemento, o nosso colega aqui que sabe sobre a declaração, ele exerce a profissão de contador, certo? Então, eu vou deixar com o Juliano, tá? Que ele tem mais especificidade sobre a declaração. Eu queria falar mais do curso mesmo. Tá? Então tá, mas e como é que o curso prepara os contadores para atuarem? O curso prepara na parte de planejamento. Tá? Eu acho que agora a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, mas os fatos já ocorreram. Né? Então, o que o curso tem... a gente fala de coisas do ano anterior, né? Em 2024 vamos fazer a declaração de 2025. Tá? Então, o que acontece? Os fatos já ocorreram, o planejamento tributário já aconteceu, o imposto devido às receitas, tudo isso já aconteceu. Tá? Quem pediu o recibo médico pediu, quem não pediu não tem mais como pedir, né? Então, o que a academia faz? O que nós no curso de Ciências Contábeis fizemos? A gente tem duas disciplinas, 2 semestres, tá? E a gente trabalha com todos os tributos, na verdade. A gente trabalha desde imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS, IPI, contribuição social, IRPJ, todos eles, né? Mas mais na parte de planejamento tributário, tá? Então, o curso identifica a parte de pensar o tributo antes de acontecer. Mas sobre os fatos da declaração de imposto de renda, então, eu vou deixar o professor Juliano falar com nós aí. Eu sei que tem algumas novidades para esse ano, né? Mas e algumas... Bom, e quero deixar claro também que no nosso programa de hoje a gente vai fazer... vamos esclarecer algumas coisas, informar outros aspectos também, extremamente importantes, para depois não vir o arrependimento, né? Aquela dor no coração, ou melhor, a dor no bolso depois, né? Isso que às vezes dói mais, né? Bem-vindo novamente, professor Juliano. Muito obrigado, Ademar. Uma alegria estar de novo aqui. E já vou dizer para quem nos assiste, acompanhe até o final, porque a gente vai passar muita informação relevante, tem mudança, sim. Então, vamos procurar falar dessas mudanças, mas mais que falar das mudanças, vamos colocar, assim, alguns aspectos práticos para que as pessoas que fazem o seu imposto de renda fiquem atentas e aqueles que contam com o apoio de um contador, de uma outra pessoa para fazer, também consigam, então, ajudar nesse processo ou opinar nesse processo aí de fazer o imposto de renda. Então, principais mudanças dizem respeito aos limites. E a gente esperava por muito tempo uma atualização na tabela. Essa atualização veio... Não é ideal ainda, né? Mas... Ela é tímida e ela veio para corrigir uma situação. Qual é essa situação? Com o aumento do salário mínimo, e a tabela congelada há muito tempo, nós chegamos numa situação onde quem
estivesse então ganhando 2 salários, passaria a ter que declarar e pagar imposto de renda. Então, o que o governo fez? Uma atualização na tabela, de modo que as pessoas que ganham até 2 salários não pagassem e não precisassem declarar. Então, a primeira faixa da tabela é que foi atualizada. Mas é evidente que quando a gente tem uma tabela que é progressiva, com alíquotas que vão crescendo à medida que o valor do salário aumenta, todo mundo vai se beneficiar, porque aí a primeira faixa, que é isenta, alterou para todos. Então, quem ganha até esse valor não paga, não declara. Quem ganha mais que isso, para aquele pedacinho da faixa da tabela, não vai pagar. Então, é pouco, mas impacta para todos. Então, vamos falar um pouquinho dos limites novos. Rendimentos tributáveis. De 28.559,70 passou para 30.639,90. Então, é obrigado a fazer quem recebeu rendimentos tributáveis a partir desse valor. Vou repetir, 30.639,90. Outra mudança relevante diz respeito aos rendimentos isentos. Também nós sempre tivemos uma regra que mesmo que a pessoa não recebeu rendimentos tributáveis, ela precisava fazer a declaração se tivesse rendimentos isentos ou não tributados a partir de 40 mil. Esse valor de 40 mil foi para 200 mil. O que são, não sei se é a hora de a gente falar isso, rendimentos isentos? O que são então, esses então vamos comentar assim, você recebeu uma indenização que não é tributada, o FGTS que foi sacado. Então pensa assim que durante o ano todo não tive rendimentos que atingiram a faixa de tributação, mas saquei o meu FGTS. Até então a regra era que 40 mil eu já era obrigado a fazer. Então agora isso foi estendido para 200 mil. Então, com isso, muitas pessoas vão cair fora da obrigatoriedade. Outra mudança importante diz respeito à atividade rural. O valor, a partir do valor mínimo, que era R$ 142.798,50, passou para R$ 153.199,50. Então, também é importante observar, daqui a pouco se ficou no meio do caminho, aí não vai precisar fazer. Só por isso, né? E a mais relevante, aqui na minha opinião, diz respeito à posse ou propriedade de bens e direitos. Então, você ter no seu nome bens e direitos, e vamos especificar aqui, Isso. um apartamento, um carro, o saldo bancário, ações, como era até o ano passado. Se esse conjunto de bens e direitos somasse em 300 mil, a partir de 300 mil, você já estaria obrigado a fazer a declaração. Agora esse valor foi para 800 mil. E é importante também dizer, isso gera muita dúvida, né? Pois é. Que não é o valor de avaliação da casa, do apartamento. Ah, eu comprei, então vamos lá, vamos entender se eu vou me enquadrar nessa regra aqui. Eu tenho 100 mil no banco e tenho um apartamento que vale 900, então eu tenho 1 milhão. Então eu sou obrigado a declarar, considerando que nas outras questões aqui, nenhuma eu me enquadro. Então tá, preciso declarar? Sim. Você pagou 900 mil pelo apartamento? Não, eu paguei 500, é que vale 900 agora. Não, então não precisa. É pelo valor que você pagou. É o custo que tecnicamente é chamado de custo histórico. Então é importante que as pessoas diferenciem isso. Tá? Outras novidades que a gente tem no imposto de renda diz respeito às doações. Foi ampliado a possibilidade de fazer doações, especificamente para o fundo do desporto, aumentando em 1%. Então, a pessoa que vai fazer doações que vão ser descontadas do seu imposto de renda, elas têm a possibilidade de fazer de 2 formas. Durante o ano, então deveria ter sido feito no ano de 2023, de janeiro a dezembro, dentro de um limite que era 6, passando para 7 agora, se pegar esse fundo do desporto, e fazendo esse depósito diretamente no CNPJ dessas entidades que estão homologadas. Como a pessoa vai fazer esse cálculo? Como saber? Aí não tem como ter uma exatidão nesse cálculo, mas você olhando historicamente para a sua declaração, quanto você vem tendo de imposto devido, e não é para confundir com o imposto pago.
Muitas vezes a pessoa fala, mas é que eu não pago nada, então eu não posso doar. Não, peraí, todo mundo paga. O que ocorre é que, quando você olha lá para a sua declaração, tem um campo lá que diz assim, imposto devido. E depois, na sequência, tem um imposto retido. Se o imposto retido foi maior, você vai ter restituição. Mas não significa que não teve um imposto devido. E sobre esse valorzinho chamado imposto devido, é que você pode estimar, então, lá durante o ano, qual valor você pode doar. E ele tem esse limite aí de 6% ou 7%. Ah, mas eu não fiz essa doação durante o ano. Tem como fazer ainda? Tem. E aí faz essa declaração diretamente na declaração, quando está preenchendo a declaração. Só daí tem algum detalhezinho para cuidar, né? Tem, não sei se tu vai falar agora, mas sobre o modelo, né? Sim. Já vou chegar lá. Mas olha só para concluir esse raciocínio da doação, que acho que é algo que as pessoas precisam olhar, devem olhar, porque não custa nada. E aí, se você fizer isso, você está colocando esse dinheiro do imposto na sua cidade. Então, voltando. No momento da declaração, você ainda pode optar por fazer essa doação, só que aí o 6 ou o 7 agora vira 3%, e aí você vai escolher entre o fundo da criança e adolescente ou o fundo de amparo ao idoso. E no momento que está fazendo a declaração, esse valor já é calculado dentro dos limites, e se você tem imposto para pagar, por exemplo, você vai dividir vamos chamar assim, o DARF do imposto, a guia do imposto. Uma parte vai para a doação e outra parte vai como recolhimento de imposto. Se você tem a restituir, mesmo assim dá para fazer. Aí você recolhe essa guia da doação e espera para receber o valor junto com a sua restituição. Então ele acrescenta na sua restituição. Ou seja, você está fazendo algo de muita relevância e está ajudando as entidades. Eu queria frisar aqui que tem um detalhe ainda nisso, né? Perfeito. Se você pegar esse dinheiro e investir no banco, vão ter que pagar aí 80% do CDI, algo assim, tem imposto de renda. Se você fizer essa doação, quando o governo te devolve o dinheiro, ele te paga a Selic cheia sem imposto de renda sobre o ganho. Então você ganha em cima disso, né? Então você tem um ganho tributário sobre a tua aplicação que você faz fazendo uma doação que fica o dinheiro na nossa cidade, né? Esse é o grande ganho também. Existe uma certa resistência, me parece, de muita gente de fazer esse tipo de contribuição social, digamos assim. Até que ponto é vantagem, desvantagem? Como é que funciona isso exatamente? Olha só, Ademar, é muito importante que você tenha tocado nesse assunto. E tem uma explicação para essa certa resistência de algumas pessoas em fazer isso. Porque há não muito tempo atrás, as regras eram diferentes, a forma de fazer era diferente e quem fez, com certeza vai dizer assim, olha, lá no ano tal eu fiz isso e fiquei na malha fina. Então, como não tinha a automatização que tem hoje, as regras claras como se tem hoje, a facilidade de fazer esse modelo de fazer direto na declaração, essa possibilidade de fazer diretamente aos fundos que estão com os seus CNPJs homologados, você fazia essa doação e tinha que apresentar o recibo. A Receita Federal ia te pedir a comprovação e dava a malha fina. Não quer dizer que estava errado, muito provavelmente já era liberado em seguida, mas às vezes demorava. Então a pessoa ficava assim, eu não vou fazer porque minha declaração vai ficar presa. Olha, se você quer fazer a declaração, e acho que você deve fazer, não tenha receio nenhum, pode fazer tranquilamente. Somente seguindo essas regras de fazer, se durante o ano, para esses fundos que são homologados, que estão amplamente divulgados, tem uma lista. Então eu posso citar aqui, você vai doar para criança e adolescente, pessoa idosa, são os fundos, né? Incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, projetos de reciclagem e incentivo ao desporto. Então, pode fazer tranquilamente que não vai ter malha fina. Tá? E se fizer na declaração, com esse percentual menor, ele é mais transparente ainda. Você já faz, já tem a guia. Só vou ressaltar um detalhe, né? O prazo para fazer essa que você faz diretamente na declaração, ele é o prazo de entrega da declaração, que nesse ano é 31 de maio. Então, você não pode, por exemplo, fazer vou recolher essa guia depois do prazo. Se você fizer isso, você vai perder o valor. Não vai ser considerado, não vai ser deduzido.
e você vai deixar de receber isso, se você tinha para restituir, ou vai ficar com a diferença para pagar. Então tem que fazer no prazo, mas pode fazer que é tranquilo. Acho que isso tem que cair por terra, essa questão aí do receio. Às vezes é a questão cultural também, né, professor? Eu acho que assim, ó, também tem um detalhe, muitas vezes a pessoa tem um fluxo de caixa, né? Entra a parte de planejamento. Mas eu vou ter que desembolsar R$1.000 agora para receber aqui de 2, 3 meses esses mesmos R$1.000 corrigidos, e a pessoa tem medo, ou tem um problema de fluxo de caixa, né? O financeiro talvez não esteja tão bem. Mas eu queria voltar a falar um pouquinho sobre a parte do planejamento tributário, tá? Que é a nossa parte como professor, acadêmica, né? Acadêmica, né? Tipo assim, por que está sendo importada a declaração pré-preenchida? Sim. Porque as empresas já entregaram a parte dela. Eles já colocaram lá para a Receita Federal todas as informações, tá? Então, se você está buscando lá, é porque alguém já depositou lá essa informação. Então, quando você foi pedir uma nota, pedir um recibo, tá? Um detalhe para o recibo e a nota fiscal, tá? Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, mas o recibo não está importando. Claro, porque o recibo, se for de pessoa física, esta pessoa física também vai declarar o imposto de renda agora. Exato. A pessoa jurídica tinha até dia 28, 29 de fevereiro para fazer essa declaração. Então, ele já colocou lá teus dados. A pessoa física tem o mesmo prazo que você agora, então, o recibo dele não está lá ainda, mas vai estar. E é esta confrontação que a Receita Federal faz, né? Então, quando a gente fala em planejamento financeiro ou planejamento tributário, o que é? É você fazer toda essa análise e guardando os recibos. Então, vamos lá. Começar a guardar os recibos para a declaração do Imposto de Renda 2025. É loucura isso? Não, isso é fato. É planejamento. É planejamento. Já tem que ter começado lá no dia 1º de janeiro. Cadê meus documentos? Por quê? Hoje está fácil de guardar, né? Antigamente a gente tinha que tirar cópia, xerox. Hoje você tem nuvem, você salva o documento, você tem nota fiscal, você salva a chave dela. Então, tem muitas maneiras de você acumular essa documentação. Quando você vai fazer a declaração, que é agora que estamos fazendo 2023, ano base 23, fica fácil. O contador não fica desesperado, né, Juliano? Porque eu vejo alguns contadores dizendo, pelo amor de Deus, meus clientes não têm nada, cadê os documentos? Ou alguns clientes, né, dia 25 de maio, chegam no contador e dizem, eu tenho que fazer meu imposto de renda. Tá, mas cadê os documentos? Mas precisa do quê? Tá? Então, eu acho que o planejamento tributário acontece antes, tanto na parte de você juntar a documentação, tanto na parte de você fazer a transação correta, tá? Um dos detalhes que a gente percebe é o ganho de capital, tá? Que eu acho que o Juliano não comentou, mas eu vou comentar aqui, ele falou do valor dos bens. Você fez uma operação de venda de um bem e teve ganho de capital. Você tem até o final do próximo mês para pagar, tá? Isto é, você fez a operação em agosto, você tem até final de setembro para pagar os 15% do ganho de capital. Existe um programinha que você baixa, que você faz. E aí o que acontece? Quem não efetuou esse pagamento lá atrás, lá em setembro, agosto, janeiro do ano passado, que ele não fez a coisa correta, agora vai vir com notificação, né? Vai ter multa, juros para pagar em cima disso. Então, isso é planejamento tributário, é fazer as coisas na hora certa. Mas às vezes é muita desinformação, né? A gente acha que, não, isso é um detalhe, né? Mas às vezes os detalhes é que põe na malha fina, né? Olha, nessa linha que tu fala, professor Edionir, além do ganho de capital, existe também o ganho sobre ações. Quem opera na Bolsa de Valores e possivelmente num mês vai ter um ganho que é tributado. Até já vamos deixar claro aqui que os valores de venda de ações de até 20 mil não são tributados. Agora, se você tem valores acima disso, você precisa fazer aquela conta. Por quanto eu comprei minhas ações, por quanto eu vendi, qual foi o meu ganho e oferecer isso à tributação também. E é obrigatório que se faça isso durante o ano, não é para fazer lá no final. A exemplo do que o professor colocou aí em relação
ao ganho de capital na venda de um bem imóvel. Evidente que você precisa olhar para todas as regras. No caso de bem imóvel, existem algumas possibilidades de isenção, quando é o único imóvel, até um determinado valor, até 440 mil. Então, quando você vai fazer uma permuta, fiz a venda de um imóvel para comprar um outro dentro do prazo de 6 meses. Também é possível fazer isso sem pagar o imposto, mas é preciso preencher essas informações no programinha do ganho de capital para depois trazer elas para a declaração e não ficar sujeito a alguma penalidade na sequência aí por falta de informação. Quando se fala aí da pré-preenchida, a Receita está estimando aí que 75% das pessoas vão poder fazer um uso dessa informação pré-preenchida. O que é isso, né? A Receita recebe informações de diversas fontes. Então, ela recebe das empresas que informam o quanto de salário pagaram, recebe dos planos de saúde, recebe dos cartões de crédito, recebe dos cartórios, recebe dos bancos em relação a saldos, bolsa de valores. Então, ela recebe uma porção de informações relacionadas também às despesas médicas, odontológicas, que as pessoas jurídicas entregam, né, como você bem falou, aí até o dia 29, foi esse ano aqui de fevereiro. Então, ela tem todas essas informações na mão. Mas é importante deixar claro, e isso está escrito, inclusive, lá na instrução normativa, na legislação, de que as informações estão sendo disponibilizadas, mas é a responsabilidade do contribuinte conferi-las, complementá-las ou até alterar, se for o caso. Porque a gente não pode esquecer que se trata de uma declaração. Eu declaro. Tá? Evidente que a Receita tem as informações e eu preciso fazer isso com uma certa coerência, tenho que fazer isso da maneira correta, tenho que colocar as informações reais. Enfim, a responsabilidade é do contribuinte. Tá, e deixa eu só, vou chamar o problema para o meu caso especificamente. Eu, final de abril, estou tudo em dia, vou entregar, mas tem alguma coisa para retificar. Isso, então a vantagem, digamos assim, de declarar antes, mesmo que não esteja de forma correta, acredito que dá mais tranquilidade. O problema é fazer, como tu estava citando antes, professor, na última semana, e aí vence o prazo, e aí tu é notificado porque tu deu uma informação errada às vezes, né? Deixa eu comentar aqui primeiro. Tem uma multa, inclusive, para quem entrega em atrasado. Tem. Né? E assim, a multa ainda não mudou o valor, continua lá nos R$165, uns quebradinhos aí, tá? É uma multa de trânsito, mínima, digamos tá? assim. Depois a multa poderá subir a depender do valor do imposto que tem a pagar aí. Mas, Ademar, isso que você comenta, né, de fazer antes, traz inúmeras vantagens. Porque aí você consegue fazer a entrega, enxergar como é que ficou a sua declaração e, se for o caso, retificar antes do prazo. Por quê? Porque depois do prazo não pode? Pode retificar até 5 anos depois do prazo. Só que tem um detalhe que as pessoas precisam levar em consideração, que é o seguinte: após o prazo, você retifica quantas vezes for preciso, aí, arruma as informações, mas não pode mudar o modelo da declaração. O que é o modelo da declaração? Você tem a possibilidade de fazer a entrega pelo modelo simplificado, que leva em consideração apenas um desconto de 16 mil e alguma coisa aí, que é o valor simplificado, e não leva em consideração as suas despesas médicas, por exemplo, previdência e tudo mais. Ou você faz pelo modelo completo, onde todas essas informações de despesas são consideradas para que chegue num valor do imposto, da base de cálculo do imposto devido. Se você for retificar após o prazo, você precisa manter o modelo. Optei pelo modelo simplificado e agora, após o prazo, vou ter que retificar. Não posso mudar. Vou ter que continuar no simplificado. Ou fiz no completo e depois do prazo vou mexer, continuo no completo. E muitas vezes a pessoa se engana, então é melhor que faça antes, para que tenha essa noção. Juliano, me comenta sobre pensão alimentícia, que o ano passado aí teve um rol de gente que foi para a malha fina, praticamente 100%. Depois a malha foi tirando, etc e tal. Me parece que tem algumas alterações esse ano. Tem, essa é uma outra alteração. A gente falou aqui das novidades em termos de limite, mas tem algumas alterações assim em termos de informações que vão ser prestadas, complementações de informações. Uma delas diz respeito à pensão alimentícia. Vai ser obrigatório, independente da idade
do alimentando que recebe essa pensão, que seja informado o CPF e informações relativas ao processo. Então, quando se tem um pagamento para fazer relativo à pensão, ele passou por uma homologação de uma sentença e tudo mais. Você vai ser obrigado a colocar essas informações. A gente quer acreditar que com isso a incidência da malha fina, né, vai sumir ou vai diminuir muito, porque a Receita não tinha como confirmar todas essas informações. Então, coloca o contribuinte na malha fina e pede os comprovantes. Mas chegou num momento aí que a Receita acabou liberando essas informações e acho que vai fazer uma checagem até com esses dados relacionados aí ao processo, ao CPF e tudo mais. E a outra informação complementar que vem também diz respeito aos criptoativos. Então, quem tem essas moedas digitais vai precisar classificá-las de acordo com os códigos existentes aí no programa. Por que isso? Quem acompanha na mídia aí as notícias, e até uma notícia relacionada à inteligência artificial, a Receita de posse aí desses sistemas aí, dessas armas, né? E são, vamos dizer, ferramentas essenciais que vão, né, cada vez mais ser utilizadas. Ela detectou uma série, assim, um número bastante expressivo de contribuintes que possuem no seu CPF criptomoedas e que não estavam declarando. Então, ela complementou de informações para melhorar a classificação disso, porque ela tem esses dados, para que o contribuinte espontaneamente passe a fazer essa informação. Mas eu acredito que, se essa informação não for a contento, as notificações vão começar a chegar também, porque existe e tem gente com valores bastante expressivos aí, tem que declarar. Tudo isso é ganho, é imposto de renda, é renda, então tem que declarar. Meus convidados, eu gostaria de, já que terminou o nosso tempo, deixar uma proposta aí, para que a gente volte ao assunto lá no início do mês de maio, para ver se não tem mais aspectos a serem considerados, porque quando se trata de imposto de renda, a gente comentou aqui no início de férias, carnaval, Páscoa, Natal, fim de ano, mas imposto de renda é um período muito maior do que qualquer outra data comemorativa. Não é para a gente comemorar muito, mas temos que comemorar pelo menos para que a gente faça da forma correta e honesta, ok? Não sei se um último recado de cada um, aí por favor, sinta-se à vontade. Eu queria te complementar quanto ao período de imposto de renda. Tem mais um? Na nossa visão acadêmica, é o ano inteiro. É o ano inteiro. Tá? O contador trabalha com imposto de renda o ano inteiro. Então, essa é a visão. Tipo Mas assim, é uma exceção, é um público exceção. Tá? E convidar a todos, né, quem gostaria até de participar de uma aula de planejamento tributário, a gente tem 2 disciplinas, tá, na universidade, no curso de Ciências Contábeis. E a gente pode, né, quero saber sobre o planejamento tributário, como é que acontece. Quero cursar Ciências Contábeis porque lá o pessoal faz planejamento tributário. Ok. Está convidado. Está convidado. Juliano. Legal, eu acho que é um assunto que rende, né? É bastante extenso, a gente pode sim fazer mais próximo aí ao prazo. Mas dizer assim, aproveitando a presença do professor Edionir, que os fundamentos, tudo aquilo que se aprende dentro de uma disciplina de planejamento, vão servir para a vida toda. E aí, independente da mudança que ocorrer dentro de um programa de imposto de renda, se você sabe a base, se você estudou um bom planejamento, você tem a noção do que precisa ser feito, você vai achar os caminhos, porque você vive isso, você estudou no dia a dia na universidade. Então, é importante essa base para te fazer seguir pelo caminho correto. E outro aspecto importante, antes da gente encerrar, também vamos falar no próximo programa, então, já fica aqui o desafio, por que o curso de Ciências Contábeis é um dos mais antigos da universidade? Mais antigo do que a própria Universidade URI, né? E por que tem tanta gente formada na universidade contribuindo para as organizações ou gerando oportunidades de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento regional como um todo, ok? Fica aqui o meu abraço aos meus convidados aqui, o professor Edionir e o colega Juliano também, a respeito dessa contribuição que nos deram aqui no programa Expressão Universitária de hoje. Acredito, como muitos comentam com a gente aí rua fora, que nós estamos fazendo
a nossa contribuição levando informações relevantes aí a todos vocês, ok? A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até o próximo programa.